Dia das Mães, aniversário da igreja, temos um tema mensal que nós estamos trabalhando. Eu falei sobre o que eu falo, né? Durante a semana conversei com os pastores, brinquei que eu ia tentar juntar tudo. Não, eu não vou tentar juntar tudo, eu quero compartilhar com você sobre o legado de uma mãe temente a Deus. Que herança uma mãe temente a Deus deixa para seus filhos, e com isso, meus irmãos, o exemplo serve para todos nós, serve para todo homem, para toda mulher, mas eu quero falar de uma mãe em específico. Quais os ditados que você conhece acerca de mãe, sobre mãe? Os ditos. Eu lembrei de dois. O primeiro deles, coração de mãe, sempre cabe mais um. Segundo, tem uma fala, né? Que mãe faz tudo pelos seus filhos. Faz tudo por seus filhos. Essa fala é perigosa e eu quero falar exatamente sobre isso com você nessa noite. Por isso eu te convido para abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Mateus 15, de 21 a 28. Texto que conta para nós uma experiência maravilhosa de uma mãe com o Senhor Jesus. Mães que temem a Deus têm potencial para deixarem uma herança impagável a seus filhos, à sociedade, à igreja a que fazem parte. Mateus 15, de 21 a 28. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Você já conhecia esse texto, conhecia essa passagem, conhece essa história. Se não conhecia, ficou conhecendo essa experiência maravilhosa, transformadora dessa mulher, dessa mãe, junto ao Senhor Jesus Cristo. Quando a gente lê esse relato dessa ação maravilhosa de Jesus, a gente pode ficar com uma impressão equivocada de algumas coisas que acontecem. Se você só lê e não procura entender o que a Escritura diz, o que está por detrás dessa passagem, desse relato, pode ser que você conclua algumas coisas erradas. Pode ser que você imagine que o mais importante para essa mãe seja a filha dela. Pode ser que o ditado ou essa fala passe pela sua mente, está vendo? O mais importante para uma mãe são seus filhos. Pode ser que você tenha essa impressão equivocada. Pode ser que isso chame a sua atenção. O texto conta que Jesus saiu da Galileia. No capítulo anterior, Jesus estava na Galileia. Ele sai da Galileia, vai para a região norte, em direção a Tiro e Sidom. Os discípulos tinham acabado de ver Jesus, de testemunhar Jesus andando sobre as águas. Depois, eles veem Jesus curar enfermos para todo lado. As pessoas iam trazendo os enfermos para perto dele, e uma versão diz que eles eram meio que jogados perto de Jesus para que fossem curados. E Jesus curou todos esses enfermos que foram levados até ele. Os discípulos testemunham do grande poder, do grande amor de Jesus.
mas eles ainda tinham a visão um pouco embaçada quanto ao alcance da missão de Jesus. Eles ainda não tinham entendimento claro da extensão da missão de Jesus, até onde ela chegaria. Eles pensavam que a missão de Jesus era apenas para os judeus, só para eles. Por quê? Não pense que o sentimento foi um sentimento egoísta. Não, eles tiveram essa ideia, pensavam isso, pelo simples fato de que também não compreendiam até então que a missão de Jesus era espiritual e não apenas terrena. Que o seu reinado era um reinado celestial e eterno, e não terreno e limitado, de tempo limitado. A ideia deles é que Cristo fosse reinar sobre Israel, e com isso libertá-los do Império Romano. Eles ainda não compreendiam, não tinham a noção completa de que Cristo, sendo Deus, se fez homem para libertar o homem e a mulher da escravidão eterna do pecado e para nos garantir entrada ao céu por meio dele. Liberdade total, vida eterna. Eles não tinham essa compreensão. Por isso, eles também pensavam que Jesus e a sua mensagem era apenas para os judeus. Faltava compreensão. Mas Jesus ia explicar isso. Ia chegar o tempo deles entenderem isso. Aí chega até Jesus uma mulher. Uma mulher, primeiro destaque. Mas uma mulher cananeia. Não uma mulher do seu povo. Os cananeus, eles não eram bem vistos, não eram bem quistos pelos judeus, por alguns motivos. Eu vou citar só um agora. Já havia uma grande diferença, os judeus se sentiam mais elevados, mais espirituais, porque eles adoravam um Deus apenas, e os cananeus adoravam vários deuses, falsos deuses, e pelos judeus eles eram considerados como escória. Também tinha uma questão política, uma questão histórica. Eles eram inimigos históricos. E vem uma mulher, sendo mulher, cananeia, e ela clama por Jesus. E ela pede ajuda de Jesus. Essa mulher chega até Jesus, meus irmãos, repleta de fé. Essa mulher se aproxima de Jesus com o coração tomado de fé. E ela clama a Jesus em favor da sua filha, mas a fé já havia em seu coração. E aqui está a primeira lição que eu quero compartilhar com você, sobre o legado de uma mãe temente a Deus. Uma mãe que teme a Deus, ela deixa como legado a fé em quem Cristo é. Guarda isso, em quem Cristo é. Não apenas no que Ele pode fazer, mas em quem Ele é. Essa é a fé que se destaca nessa mulher. Eu quero ressaltar isso, aprender com você nessa lição, nesse texto. Importante demais. Porque alguns estão tentando se prender a Cristo, ou tentando ser atraído por Cristo apenas pelo que podem receber dele nesse tempo, nessa vida, e não pelo que Cristo é. E ela deixa isso claro para nós. É essa fé em quem Cristo é que importa. Essa é a fé que salva e liberta. É crer em quem Cristo é. Jesus é Deus, Filho de Deus, aquele que deixou a glória eterna, veio, nasceu, viveu. Eu repito isso todos os domingos. Nasceu, viveu, padeceu, sofreu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e voltará para nos buscar. Esse é o Senhor Jesus, aquele que é Deus e se fez homem. Essa é a fé que o Espírito Santo plantou no coração dos filhos de Deus. Não é fé na fé,
Não é fé do que o que eu quero vai acontecer, não é fé na cura, não é fé na restauração, é fé em quem Cristo é. É essa fé que salva. Não é fé para crer que Ele pode transformar, curar alguém que está mortalmente doente. Não é a fé de que Ele pode transformar uma situação e Ele pode isso tudo. A fé que salva é a fé em quem Cristo é. E quem Cristo é? Ele é Senhor. Ele é Salvador, Ele é o Filho de Deus, o nosso resgatador, aquele que pagou o preço por nós, é o nosso mediador, é aquele que foi diante de Deus, abriu o caminho, como nós cantamos, Ele rasgou o véu para nós podermos entrar na presença de Deus, para vivermos eternamente, não apenas termos passagem. Nós não podemos, não precisamos, não convém que a gente pense que vai desfrutar da presença de Deus apenas quando nós nos encontramos, ou apenas quando a música é muito gostosa, muito boa e me emociona muito, ou quando alguém dá uma palavra, uma pregação, um irmão, uma irmã dá um testemunho e aquilo mexe comigo. Não. É fé de que Cristo está aqui. E Ele é Deus. E Ele morreu exatamente para me salvar. É para a glória de Deus, mas é para o meu bem eterno, meu bem pessoal, sim, seu bem pessoal, sim, para o bem dos filhos de Deus, do povo de Deus, da igreja eleita e resgatada por Cristo Jesus. Ele é o Santo de Israel. Ele é o descendente prometido do rei Davi. Havia essa promessa, essa aliança. Davi era um rei extremamente considerado pelo povo de Israel, por tudo que aconteceu, que Deus fez através dele para o seu povo. Homem pecador, homem que cometeu os seus erros, mas foi usado por Deus. Deus fez uma aliança com Davi. E em Davi Ele promete que o seu trono duraria para sempre. Entretanto, seu neto não foi fiel, seu filho não foi fiel. O trono foi tomado, não permaneceu na sua descendência, mas a promessa permaneceu. E então, Jesus vem e nasce como descendente de Davi, para cumprir a promessa que Deus havia feito para o seu povo e chega até nós. Do que essa mulher cananeia, que não era judia, não era do povo de Israel, não era israelita, do que ela chama Jesus? Está aí, versículo 22. Filho de Davi. Filho de Davi. Jesus é aquele que domina a criação, é aquele que ordena sobre o vento, sobre o mar, sobre os astros, sobre os planetas. Os discípulos estavam testemunhando isso. Ele é quem verdadeiramente cura os enfermos e nada há que seja impossível para o Senhor Jesus. Essa mulher se aproxima de Jesus e ela declara, em outras palavras, em meio ao seu clamor, ela diz assim: eu já te conheci. Eu creio na promessa, eu creio no que foi dito aos profetas, eu acredito na promessa, mesmo não fazendo parte do seu povo, eu acredito na sua promessa, nessa promessa, e eu acredito que o Senhor é o cumprimento dessa promessa. Por isso ela chama Jesus de filho de Davi. Não era israelita, mas tinha um conhecimento da história de Israel. Ela sabia que o Messias seria da linhagem de Davi. Interessante que os doutores da lei, os escribas, os fariseus, que conheciam muito bem a promessa, conheciam as Escrituras, não foram certificar a ascendência de Jesus. Não foram lá tomar testemunho: vem cá, quem que é sua mãe, quem que é seu pai? Seus avós então, seus bisavós? Vamos levantar aqui a árvore genealógica para saber se esse homem que parece louco está falando verdade. Eles não foram verificar, eles apenas se levantaram contra. Mas nessa mulher havia a fé. Essa mulher estrangeira, desconsiderada pelos israelitas, ela conhecia a história
e a promessa. Ela sabia da promessa. E quando ela encontra Jesus, algo dentro dela, e a gente pode afirmar que foi o próprio Espírito Santo, porque é assim que Ele trabalha em nós, e ninguém pode professar, ninguém pode chamar Cristo de Senhor, Senhor, se não for pela ação do Espírito Santo em nós. O Espírito falou com essa mulher, e a fé já havia no seu coração. Ela reconhece que Ele era o Messias prometido, o Salvador. Ela creu em Jesus como sendo o Cristo. Irmãos, nós não sabemos, irmãs, mães, nós não sabemos o final da história da filha dessa mulher. Mas a filha dessa mulher foi liberta daquilo que a atormentava. O texto registra isso. Nós não sabemos como foram os anos dessa menina. Se tornou-se mulher, se casou, se teve filhos, se teve netos. Mas uma coisa a gente pode desconfiar, se não quase ter certeza: essa menina ouviu de Jesus. Essa menina ouviu o testemunho da sua mãe acerca de Jesus. Você tem dúvidas disso? A mãe vai para casa e certifica que na hora que Jesus disse que a menina seria liberta, que a vontade da mãe se cumpriria, ia acontecer, ela testemunha que a filha foi liberta. Essa mulher, com essa fé que Deus mesmo plantou pelo Espírito Santo no coração dela, nunca contou para a filha quem foi que libertou e o que aconteceu com ela? Você acha? Você acha que essa mulher não contou? A Bíblia não conta. Mas eu tenho uma desconfiança enorme. Você não contaria para os seus filhos? Se tivesse experimentado um milagre tão grande e essa fé transformadora tivesse sido ocupada do seu coração, você não ia contar para os seus filhos? Eu vou mudar a pergunta. Você já provou dessa fé que o Espírito Santo coloca no nosso coração em quem Cristo é, e você não conta isso para os seus filhos? E você não insiste em ensinar isso para os seus filhos, a sua fé, que é dada pelo próprio Deus? A fé é dom de Deus, é graça, é presente de Deus. Você não compartilha isso com seus próprios filhos? Mães temente a Deus, elas podem deixar o legado de fé no coração dos seus filhos. O seu amor para os seus filhos não pode sobrepor a sua fé na pessoa do Senhor Jesus, em quem Ele é. Ame seus filhos, mas revele a fé em todo o tempo. Não esmoreça na fé, lute pela fé em Cristo, em quem Ele é, e não só no que Ele faz. As coisas que Ele pode fazer no dia a dia. A obra de Cristo na cruz do Calvário, ela precisa ser anunciada. Claro que você crê nisso e precisa crer nisso. Mas para você crer na obra de Cristo na cruz, você precisa crer que Ele é Deus. E que Ele se fez homem. E que Ele morreu e ressuscitou. E que Ele voltará para nos buscar. A segunda lição que eu aprendo com essa mulher está no versículo 25. Aprendo com Jesus na história dessa mulher, né? Versículo 25. Diz assim: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. O legado de uma mãe temente a Deus é a adoração ao único Deus. Se primeiro Ele nos presenteia com a fé, agora nós temos a possibilidade de adorar ao único e verdadeiro Deus. Os discípulos, eles ficam incomodados com aquela mulher gritando. Tem uma versão que diz que ela gritava, ela suplicava e aquilo ia falando o tempo inteiro. Jesus continuava a caminhada e aquilo incomodou os discípulos. Essa mulher estrangeira é uma mulher falando sem parar, suplicando socorro. E eles dizem para Jesus dispensar aquela mulher. Eles pensam que Jesus não deveria dar atenção, ou quem sabe, como alguns fazem quando são abordados por pedintes,
dão qualquer dinheiro só por desencargo de consciência, para dizerem tchau, porque não querem saber do problema do outro. Então é mais fácil dar dinheiro do que se envolver para ajudar a resolver o problema do outro. Na cabeça de alguns discípulos, talvez fosse mais fácil Jesus fazer o que aquela mulher queria para ela parar de falar. O fato é que ela é menosprezada pelos próprios discípulos. E eles dizem para Jesus o que fazer. O Senhor despede essa mulher. Faz alguma coisa, Jesus. Os discípulos dando ordem para Jesus. Quantas vezes a gente se parece com os discípulos nesse ponto? Quantas vezes a gente quer dizer para Deus o que Ele deve fazer com alguém perto de nós? Quantas vezes a gente pede para Ele, basta, faz calar, por favor, acalma fulano, acalma Beltrano. A gente quer dar ordens, quer dizer como que Deus tem que trabalhar para o nosso bem, não para o bem dele, mas para o nosso bem. A gente corre esse risco de sermos alguns desses discípulos nesse tempo. No versículo 24, Jesus vira e ele diz o seguinte: eu fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Existe uma compreensão, a nossa versão, a versão que nós usamos aqui em geral, ela não é clara para quem Jesus disse isso. Foi para os discípulos ou foi para a mulher? Você sabe? Para quem que ele disse isso? Na nossa versão fica uma dúvida. Parece que ele disse aos discípulos, entretanto, alguns tradutores, alguns estudiosos e algumas versões da Bíblia dizem que ele disse para a mulher: eu fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. É o que ele disse para ela. E eu vou explicar isso para você. Qual a reação dessa mulher quando ouve isso? Quando Jesus diz para ela: eu vim apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela virou e disse assim: então está tudo perdido, estou indo. Foi isso que ela fez? Diz o texto que essa mulher o adorou. Ela se prostrou, ela se curvou diante de Jesus. Ela está dizendo para Jesus o seguinte: eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o Senhor. O Senhor é o Cristo, o Messias prometido. Quando ela se curva, se ajoelha diante de Jesus e o adora, guarda uma coisa, não é bajulação. Não é bajulação. Sabe quando a gente faz alguma coisa para receber outra? Agora eu vou decretar um jejum amanhã, o dia inteiro, porque eu estou querendo ganhar tal coisa, receber tal coisa, que aconteça tal coisa, eu vou jejuar o dia inteiro. Essa semana eu vou para a igreja todos os dias, porque eu preciso de uma resposta. Esse mês eu vou ofertar 3 vezes mais, porque eu preciso de uma mão de Deus, de um poder de Deus, de uma palavra de Deus aqui. Não é bajulação. Não é isso que está acontecendo. Essa mulher o adora. A Bíblia deixa muito claro, o relato é muito claro, ela o adora com o coração. Ela adora Cristo por quem Cristo é, mas ela adora. Adoração, meus irmãos, é a atitude própria de quem reconhece o senhorio, a majestade, o poder e a glória do Senhor Jesus Cristo. Adoração é próprio de quem reconhece o senhorio, a majestade, o poder e a glória do Senhor Jesus. Não é bajulação. É porque eu já recebi, porque eu já o encontrei, eu adoro. A postura do cristão é ajoelhado em adoração, é rendição. Ela diz que já havia sido tocada pelo Espírito Santo, já havia fé no seu coração. Quando ela adora Jesus,
é porque já havia fé no seu coração. Alguma coisa já tinha acontecido dentro dela. E é espantoso o que acontece daqui para frente. Jesus disse para ela: olha, eu não fui enviado para vocês. Eu fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela já sabia, já havia fé no coração dela, que em algum momento a salvação chegaria a outros povos. Os discípulos não entendiam isso ainda, não conheciam isso, mas no coração dessa mulher já havia essa fé, tanto que ela o adora, ela reconhece quem Cristo é, o Salvador, o Libertador, o Messias. Como eu disse, para mim a postura dela, se eu for trazer numa linguagem boa para eu entender hoje, é como se ela dissesse para Jesus: mas eu já te conheço, eu já o reconheço, Senhor, eu sei quem o Senhor é, eu sei quem o Senhor realmente é. Como retirar isso? Não tem como retirar, não tem como tirar de nós a fé que foi dada pelo próprio Senhor, não tem como retirar de nós, ela permanece em nós. O Evangelho começou a ser propagado, meus irmãos, depois que Jesus é levado, assunto aos céus, os apóstolos passam por grande perseguição, eles são espalhados, e o Evangelho vai chegando em vários cantos, e chegou até nós, hoje. Essa mulher foi movida por uma convicção dada por Deus, de que isso aconteceria, porque ela foi até Jesus. Mas ela não era de Israel, ela era cananeia. E mesmo Jesus dizendo para ela: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, o que Jesus estava dizendo é: o seu ministério nesse tempo, enquanto aqui, enquanto homem, era para alcançar o seu povo. Mas o próprio Senhor Jesus declara: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Os dele não receberam, mas essa mulher foi alcançada por Cristo. Essa mulher, com a sua fé, ela prenunciou o que aconteceria após a morte e a ressurreição de Jesus. O Evangelho seria pregado para todos. Para todos. Mães, se tem um legado que vocês têm que deixar junto com a fé, é a adoração. Serve para os pais, serve para os filhos, mas no exemplo dessa mulher, mães, mostrem para os seus filhos que vocês adoram a Deus, e a adoração a Deus não está restrita às paredes do templo. Enquanto eu preparava, eu tive o privilégio de poder lembrar da minha mãe. E pensando como que eu via minha mãe adorando a Deus, eu já contei aqui, que minha mãe era extremamente desafinada até para bater palma. Não tinha ritmo nenhum. Mas ela cantava na hora do louvor e ela tentava bater palma assim mesmo. Mais atrapalhava do que ajudava, mas ela estava sempre lá cantando, batendo palma. Meus irmãos, eu via minha mãe adorando a Deus na forma como ela cuidava de nós. Eu via a excelência do que ela fazia para Deus, como ela cuidava do meu pai, da nossa casa. Eu via minha mãe adorando a Deus, com o zelo que ela tinha em se arrumar 1 hora antes, para chegar muito tempo antes na igreja, todos os domingos. E a gente ia chorando porque queria ficar em casa. Ela falava assim: hoje é domingo e nós vamos para a igreja, escola dominical. E não tinha domingo que a gente não fosse. E ela levava a gente ia a pé. Não tinha carro, não tinha ônibus que passava perto de casa para ir para a igreja. E a gente ia a pé. Não que a gente fosse chorando todos os domingos, né? Mas eu já contei que na minha época tinha os trapalhões às 7 horas da noite. E 7 horas da noite era a hora que a gente saía de casa para chegar na igreja antes das 7h30 para participar do culto, que era às 19h30. Eu vi minha mãe adorando a Deus quando ela saía de casa com meu pai para ir limpar a igreja, para cuidar da igreja durante a semana, para os trabalhos que haviam. Eu via minha mãe adorando a Deus quando eu chegava em casa no final do dia de trabalho
E ela estava lá sentada na mesa. Quando eu chegava, ela tinha perdido a hora, ela estava sentada na mesa, lendo a Bíblia e orando. Eu via minha mãe adorando a Deus quando chegava na igreja, e ela é a primeira a chegar na reunião de oração. Eu via minha mãe adorando a Deus antes do culto acabar, na hora da oração final, sabe que a gente canta o amém, tríplice? Ela já tinha visto as pessoas que entravam pela igreja, ela sabia quem eram os visitantes. E ela ia lá na porta antes de acabar, porque muito visitante, na hora da oração final, já sabe que está acabando e já vai levantando de fininho para ir embora, porque não quer ver ninguém, não quer ser cumprimentado, porque tem vergonha. Ela estava lá fora com um caderninho na mão, com um sorrisão esperando. E para completar, ela ainda chamava a gente. Se era jovem, ela chamava a gente. Vem cá. Para a gente ir lá cumprimentar o jovem, para conversar com os moços. Ela abraçava todo o visitante. Eu via minha mãe adorando a Deus durante a semana, durante todos os dias. Ela era muito desafinada. E ela não tinha ritmo nenhum. Adoração é vida. É modelo de vida. É jeito de encarar as coisas e de lidar com Deus no dia a dia e com as pessoas no dia a dia. Essa mulher adorou a Jesus. Ela se prostrou diante de Cristo, reconhecendo quem Ele era. E ela adora o Senhor. A última lição, e essa é mais curta para a gente terminar, é o que permeia toda a história. O legado de uma mãe temente a Deus é o amor que nos aproxima do próprio Deus. Quando nós amamos, nós nos aproximamos de Deus. Quando nós revelamos amor, exercitamos o amor, nós nos aproximamos do próprio Deus. Pode ser que ela tenha se aproximado de Cristo por um amor extremo pela sua filha. Mas quando ela se aproxima de Jesus, esse amor é convertido no amor pelo próprio Cristo. Pelo próprio Cristo. Talvez você tenha sido um pai ou uma mãe que tenha vindo pedir oração por causa do seu filho doente, da sua filha doente, por causa de uma causa impossível em relação aos seus filhos. E Deus decidiu fazer. E através disso você encontrou, reconheceu o verdadeiro amor e o maior amor de todos, que é o amor de Deus o Pai por nós, seus filhos, enviando o seu único filho, gerado da mesma essência que Ele, para morrer na cruz do Calvário em nosso favor. Aí você conheceu o verdadeiro e maior amor. E aí você deve dedicar o seu verdadeiro e maior amor a Ele e não aos seus filhos. E não a ninguém mais, e não a coisa alguma, senão ao próprio Senhor. Jesus disse para essa mulher que não era certo tirar comida das crianças e jogá-las para os cachorrinhos. Nós não podemos fazer isso. Aqui tem uma figura de linguagem e tem uma realidade. Os cachorros não eram como os de hoje. Você faz festa de aniversário para o seu cachorro? Convida os cachorrinhos amiguinhos para participar, tal, tem bolo, lembrancinha. Então, naquela época não tinha nada disso. Tinha nada disso, cachorro era considerado um animal sujo, ele vivia na rua, não era bem cuidado, se ficasse doente morria, pronto e acabou, segue a vida. E aí não é certo tirar da boca das crianças, dos filhos, para dar para os cachorros que vivem na rua. Não é certo. Só que aqui tem uma figura profunda demais. E ela entendeu. Ela sabia do que Jesus estava falando. Uma pessoa para ser chamada, comparada a um cachorro, era um insulto mortal, terrível. E aqueles que não criam, aqueles que não eram judeus, eram chamados pelos judeus, identificados pelos judeus como cachorros, como cães. Gente desprezível. Gente desprezível. Gente que não faz parte da mesma fé que nós, gente que tem outros deuses, são desprezíveis, e quanto mais os cananeus, que são nossos inimigos. E Jesus vira e fala para essa mulher: você sabe que não convém tirar da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ela sabe que Jesus está identificando ela e a sua filha como um cão. Mas essa mulher continuou amando. A palavra de Jesus, com certeza, é uma palavra cheia de compaixão, permeada de amor. E ela identifica esse amor de Jesus na sua palavra. E ela
orientada pelo próprio Espírito de Deus, ela responde para ele: é verdade, o senhor tem razão, não convém. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. O que ela está dizendo? Senhor, o que o Senhor fizer, o pouco que o Senhor fizer, é muito para nós, que não somos merecedores de absolutamente nada. Nada. E o que Jesus responde para ela? Mulher, que fé é essa? Grande é a sua fé. Eu vou voltar no primeiro ponto. Fé no quê? Em quem Cristo é. É essa fé que você, mãe, que você, pai, você, filho, precisa nutrir no seu coração. Quem Cristo é. Havia no coração dessa mulher um amor profundo pela sua filha, mas agora esse amor é transformado num amor pelo próprio Senhor Jesus. Que conversa maravilhosa, que conversa abençoada, que conversa transformadora. Grande é a tua fé. Seu clamor foi atendido. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 32, citando Deuteronômio 6,5, ele diz como nós devemos amar. Como amar? Ame as pessoas. Ame as pessoas. Use as coisas. Mas quem amar primeiro? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Jesus responde para os seus questionadores. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ame intensamente, mas ame o Senhor acima de todas as coisas. Coloque Deus acima de todas as coisas. Ponha seus filhos abaixo do próprio Deus. Isso vai dar certo. Isso vai funcionar. Porque o que importa é adorar a Deus. Esse amor vai marcar positivamente o coração dos seus filhos e de todos que vivem à sua volta. Ame a Jesus sobre todas as coisas. Isso vai marcar de verdade. Seus filhos não vão ousar questionar o seu amor por eles, se você amar a Jesus em primeiro lugar. Mas se você amá-los em primeiro lugar, esse amor será questionado, porque ele não é bíblico e ele não agrada ao Senhor. Ele destrona o Deus da sua vida, o único e verdadeiro Deus, e ele endeusa os seus filhos. Você vai se decepcionar. Ame seus filhos, mas ame a Deus em primeiro lugar.